Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, às vésperas de Pentecostes, que nós possamos celebrar com o coração desejoso de permanecer no amor do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 28, versículo 16 a 20, depois o versículo 30 a 31. Atos, capítulo 28, versículo 16 a 20, depois o versículo 30 a 31. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aqui a gente vê aqui o final da leitura de Atos, né? O final, né, do livro de Atos, né, onde fala, né, sobre Paulo, né, chegando a Roma, né, e ficando prisioneiro na sua própria casa durante 2 anos. Então, Paulo ficou em Roma, né, pregando o reino de Deus, né, e ele recebia a todos os que o procuravam, né, pregando o reino de Deus com toda a coragem, né, e sem obstáculos, sem dificuldades. Né? Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Então, que nós também possamos sempre cada vez mais pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo com bastante fé e alegria, sem temer os obstáculos, né? Porque Deus sempre está conosco e nos ajuda a superar tudo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 20 a 25. João, capítulo 21, versículo 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então aqui, na leitura do Evangelho hoje, né, o evangelista João evoca a figura carismática do discípulo amado. Jesus fala em permanência. O discípulo amado permanece em Jesus porque o amam verdadeiramente. Né? Quem permanece em Jesus vive por seu amor. A morte é passageira. Não tem a última palavra, pois seu grilhão foi destruído pela força do amor do Cristo Senhor. Assim como o Pai amou o Filho e o ressuscitou, também o Filho ressuscita a todos que o amam. Permanecer em Cristo é a condição para participar plenamente do mistério da vida divina. Ainda que sejamos visitados pela morte, o Senhor nos dará a vida que permanece pela eternidade. Então, que nós possamos sempre cada vez mais louvar e glorificar a Deus e pregar o seu Evangelho sempre, né? Pregar o Evangelho de Cristo cada vez mais, porque Deus está conosco, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Que é, a exemplo do Evangelho de hoje, que nós possamos sempre permanecer em Cristo, né? Permanecer no seu amor sempre. E espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.